Boa noite, meu nome é Roberto, sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Fé, localizado na Palhoça. Essa noite faremos uma palestra baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Então, mas antes, vamos fazer uma oração. Que sejamos fortalecidos, que tenhamos uma boa inspiração dos ensinos, que possamos levar a verdadeira mensagem de Jesus nesse momento. A palestra vai ser do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos dos chamados, poucos os escolhidos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi, em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. São Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. E São Lucas, capítulo 16, versículos 46 a 49. Então, a gente pode ver por essa mensagem de Jesus o quão importante realmente a prática do Evangelho. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor e ter essas mensagens de Jesus em nosso conceito mental, como informação. Temos que botar em prática. Ele questiona e ele cobra aquele que não as praticar. O nosso objetivo como espírito é evoluir, sempre evoluir. É a felicidade, é o estado de paz interior. Não vamos evoluir no sentido, a ideia, melhor dizendo assim, não é evoluir no sentido material, não é o ganho material. A riqueza verdadeira é a riqueza espiritual, é o estar em paz, seja em qualquer momento. O Evangelho vem nos trazer isso. Ele vem nos mostrar o caminho para alcançarmos essa paz. Os conceitos do Evangelho. Jesus já vivia esse Evangelho, ele era o Evangelho. Por isso que os Espíritos nos colocam que Jesus era o modelo. Porque ele realmente era o Evangelho. E a nossa parte é viver e ser esse Evangelho. Dentro das nossas relações. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos são os mais importantes. São as nossas relações, que é o que mais importa. É sermos felizes, não apenas para nós essa felicidade. É o outro também estar feliz. Proporcionar ao outro a possibilidade da felicidade. A gente vê uma sociedade com conceitos totalmente desvirtuados. Ideias totalmente desvirtuadas de amor, de fraternidade. O nosso objetivo final, o nosso destino final é Deus. É vivermos esse Deus em nós. É vivermos esse Evangelho em nós. É sermos esse Evangelho. O teu corpo é o Evangelho. Essa é a ideia. Todos os teus pensamentos, todos os teus sentimentos, todos os teus atos é o Evangelho. Isto é o que importa. A matéria a qual nós vivemos e estamos cercados nesse momento é uma ferramenta evolutiva. Ela está sempre em mutação, está sempre em mudança. A matéria não é estável. A todo momento nós estamos observando algo novo na matéria. E é o que eu digo na questão das nossas relações com essa matéria. O nosso corpo não é o corpo que nós tínhamos ontem. A cada momento as células são modificadas, são trocadas. Nós não somos mais aqueles jovens de 18 anos. No meu caso, é claro, né?
e de muitos de nós, o ambiente ao qual nós vivemos vive eternamente mudanças. Hora está quente, hora está frio, hora está claro, hora está escuro. Tudo isso é a matéria em movimento. O único que realmente é fixo, porque ele já ele é eternamente, ele é eterno, e todos os seus atributos são infinitos, é Deus. É Ele que nos dá a estabilidade. É os planetas em torno do Sol. Essa é a função do Sol, dar estabilidade e movimento aos planetas. Deus tem essa função. Nós estamos em Deus. Deus está em nós. Nós temos que começar a ter essa consciência, a evoluir, a nos interiorizar. A matéria vem nos favorecer a essa interiorização. Quantas pessoas mudaram seus pensamentos, seus sentimentos, seus atos, agora em decorrência dessa dificuldade que estamos passando, que é a pandemia. Mas essa pandemia ela não é única. Já tivemos 2 guerras. Na verdade, o planeta Terra, né? As nossas sociedades vivem em guerras. Já tivemos várias pandemias. Tem geração mesmo que já passou por 3, 4 dessas catástrofes, né? A guerra é uma catástrofe moral. O clima tem as suas modificações, os terremotos, os ciclones, os furacões, os maremotos, tudo isso é da natureza. O Evangelho, quando nós o praticamos mesmo, ele nos dá uma estabilidade nessa modificação da matéria, nessa instabilidade da matéria, nesse estado de ser da matéria. Sempre. Sofremos porque não temos essa compreensão. O Espiritismo já nos mostra que vivemos no momento na matéria, encarnados, usando um corpo físico. Mas não somos esse corpo físico. Aos seus princípios espirituais, Deus, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, imortalidade da alma, vem nos trazer isso. Eles nos trouxeram através do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, né? Que o Allan Kardec codificou, que estudou, né? Que relatou, e depois vieram os outros, o Evangelho, a Gênese, as obras póstumas também, que eram estudos do Allan Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado nessa palestra. Então, temos que começar realmente a querer alcançar esta estabilidade emocional, mental. Se assim realmente querermos. Não basta termos no pensamento, não basta termos no sentimento. Temos que ter a vontade também. Como sempre a gente coloca aqui, né? São os 3 aspectos que temos que realmente ter presente em nossa vida. Isso é a virtude. Esses 3 status, né? Nossas ações morais são esses momentos que nós realmente estamos e vivemos a caridade, a virtude para com o semelhante, para conosco e para com Deus. Essas ações morais, amorais melhor dizendo, são essas que nós vivemos no nosso dia a dia. E trabalhar, comprar, vender, fazemos o bem para uma pessoa. Porque na verdade muitas dessas ações a gente está fazendo por um interesse. Para ir trabalhar, estamos querendo receber um salário. O empregador ter um trabalho e também ganhar seu salário. O vendedor é a mesma coisa, o comprador é a mesma coisa, né? E temos as ações imorais, que essas sim, são baseadas nos nossos vícios. Vícios do egoísmo e do orgulho. E essas é a que mais nós vivemos no momento. São as ações amorais e imorais. Estamos muito longe das ações morais. Nos achamos bons, mas ainda oscilamos entre esses estados, entre essas 3 ações, né? Jesus só vivia uma ação, só um momento, que era a moral. Ele era o evangelho, como eu já coloquei, né? Por isso que ele é o modelo. E é nele que temos que basear o nosso dia a dia, a nossa vida, as nossas ações. Essa casa que é construída na areia são as nossas casas que fazemos em cima dessas ações, desses status do dinheiro, do status de poder, que a hora que desencarnarmos, isso vai tudo embora. Acabou. Entramos no plano espiritual nus, sem poder, sem dinheiro. É como outro dia eu estava conversando com um amigo meu, né? Sobre o comunismo, que diz que dentro do comunismo nada é teu.
tudo é do Estado. Na verdade, vivemos um estado de comunismo, né? Dentro da questão espírita, da questão de Deus mesmo, assim, né? Porque não somos donos da matéria, não somos donos do nosso corpo físico, não somos donos do dinheiro que temos, não somos donos do status que temos. No momento que nós desencarnarmos, tudo isso fica para trás. Entramos no plano espiritual só com o que temos realmente, o que nós alcançamos. Realmente. Reencarnamos para uma prova ou para uma expiação e saímos delas. Sem nada. Podemos entrar dentro de uma família que tenha status social, riqueza, poder. Mas a hora que desencarnarmos, tudo aquilo vai embora. Podemos entrar numa família onde não temos nada disso, nem dinheiro, nem poder, nem status. A hora que desencarnarmos, nada disso vai. O que fizesse com a tua pobreza? Eu era pobre, não pude fazer. Não. Dentro dessa falta do dinheiro, do status, você pode fazer muita coisa. Podemos fazer muita coisa. Podemos crescer muito. Aquele que recebe muito também, esse muito mais responsável é, porque tem as facilidades. Então, o status que nós estamos dentro da questão da matéria é só passageiro. O que importa é o que fazemos com esse status. Da riqueza ou da pobreza, da doença, da saúde, da inteligência ou da idiotia, da falta de pensamento. Eu não tenho inteligência. Mas o que tu fizesse com essa inteligência que tu não tivesse? Né? Não tive oportunidades. Todos nós temos oportunidades. Não precisamos fazer grandes obras para ajudar a humanidade a evoluir. Igual aquela historinha do menino que está na praia jogando uma estrela do mar para o mar, né? E alguém me pergunta o que adianta o que vai modificar para o mar, né? Para tudo. Mas para aquela estrelinha, quando ele pegava e jogava uma, né? Mas para esta tem importância. Então uma pequena obra que fazemos, ela é importante para o nosso crescimento e para a nossa evolução e para a evolução da humanidade. A nossa responsabilidade perante Deus, porque também somos responsáveis por favorecer a obra de Deus. Podemos favorecer, podemos dificultar, atrasar algo que podia estar mais evoluído. Quantas vezes na humanidade já fizemos isso? Atrasamos, né? É só a gente olhar a história. Na igreja, principalmente, né? Quanto a igreja, a ideia de Deus distorcida, de Jesus, do Evangelho, por interesses pessoais, prejudicar a evolução do homem. Somos responsáveis por nós. Somos responsáveis pelas nossas obras. E se assim queremos que ela ocorra e alcance o êxito, temos que ter mais vontade, nos associar mais, sermos mais responsáveis por ela. Sempre estamos jogando a responsabilidade para o próximo. A responsabilidade evolutiva é nossa, não é do próximo. A nossa evolução, a do próximo é do próximo. Temos que respeitar o livre-arbítrio. Nós podemos observar no outro que ele está cometendo algo errado. Ninguém não pode ser cego para o defeito alheio. Mas aquilo que você tem que se preocupar é contigo. Temos que conversar, mostrar para o outro que ele está errado, mas cabe a ele continuar naquele ato, naquele sentimento ou não. Esse é o livre-arbítrio dele. Só podemos cobrar de nós, a cada um segundo as suas obras. E se realmente queremos favorecer e queremos ajudar a humanidade a evoluir, realmente temos que participar mais dessa mudança, né? A gente trabalha e observa quanta dificuldade o homem cria para si mesmo e para o próximo. No momento desse de pandemia, onde as facilidades eram para existirem, né? A fraternidade, as pessoas se aproveitam para corromper, para roubar. O empresário, muitas vezes, aquele que
está oferecendo ao outro o emprego, de favorecer nesse momento, dificulta, não dá os EPIs necessários, cobra. Então, todos nós, dentro da sociedade, somos responsáveis. Nós, como unidade, também como indivíduos, sabemos da necessidade de usar EPIs, sabemos da necessidade do isolamento social, mas por interesses financeiros, nós nos afastamos e criamos dificuldades. Entramos nos nossos templos, entramos em nossas casas a dizer Senhor, Senhor, e essa fraternidade realmente ela não existe ainda em nós. É só da boca para fora ainda, no conceito. Temos que começar a nos mostrar mais como somos no sentido espiritual, a vivermos mais esse espírito familiar, que a família ela se favorece. Não vivermos só essa família genética, que todo mundo se ajuda, mas a família de Deus. Somos todos somos irmãos. Nos preocupar com o próximo, se ele está bem, está mal. Então, nesse momento, favorecer, ajudar. Se cometemos crimes ou não, cabe só a Deus fazer o julgamento. Só a Ele. A nossa tarefa é ajudar. Mesmo que seja o maior criminoso, o nosso maior dever é ajudar. Através de uma oração, através de um bom pensamento, através de um ato. Essa é a nossa função como filhos de Deus, como irmãos que somos. Não basta só entrar em nossos templos, nossas igrejas, nossos centros espíritas e dizer Senhor, Senhor. Termos nossos pensamentos, Senhor, Senhor. Jesus nos cobra muito. Tem aquela outra historinha, né? De uma senhora que todo dia ia para o seu templo, lá para a sua igreja. Então, cada vez que ela saía de casa, ela colocava um grãozinho de feijão dentro de um vidro lá, de uma compota daquela, de vidro de compota. E isso foi por vários e vários anos. Então, a casa dela já estava cheia de vidros, cheios dessas sementes, desses baguinhos de feijão. Só que teve um dia que ela saiu de casa, bem na porta da casa dela, aconteceu um acidente e teve uma pessoa que tinha necessidades. E ela ficou entre ir para a igreja, o seu templo, ou ajudar. Ela foi lá e ajudou a pessoa. Mas naquele dia, como ela não foi para o templo, porque ela foi ajudar a pessoa, ela botou meio baguinho de feijão lá no vidro. No outro dia continuou a mesma obra, né? Só que um dia ela desencarnou. E ela, dentro daquilo que ela fazia nos templos todo dia, orar todo dia, ela achava que ela já estava em bom lugar, né? Mas, quando ela desencarnou, lá no plano espiritual, lhe veio a ideia e a mensagem. Que o que lhe salvou, porque ela estava num lugar melhor, mas o que lhe salvou, o que lhe compensou a vida, não foi aquele monte de baguinho dentro daqueles vidros, aquele monte de vidro cheio de bagos de feijão, que representava cada vez que ela ia ao templo, ela orava, Senhor, Senhor. Mas aquele meio baguinho de feijão. Porque naquele momento ela realmente exerceu o Evangelho. Naquele momento ela realmente exerceu o papel nosso como filhos de Deus. A gente vai mais um pouquinho para frente, que eu só estou falando, não li mais nada, preparei mais coisa. Temos aqui na questão 654 do Livro dos Espíritos. Tem Deus, na lei de adoração, tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias, que os não tornam melhores para com os seus semelhantes, declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa. Na questão 654 do Livro dos Espíritos, tem Deus preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Essa é a lei de adoração, né? Está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias, que os não tornam melhores para com os outros semelhantes. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem,
ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto, e como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Então ele está colocando essa questão aqui, né? Então, principalmente nós espíritas, ou todo aquele que já conhece, né? Porque, na verdade, nessa encarnação, a gente, levando o princípio da pluralidade das existências, a gente sabe que não é a primeira existência nossa. Já tivemos experiências em outras religiões, em outras terras, em outras regiões do planeta, né? Em outras culturas. Já podemos ter professado várias e várias religiões. E já sabemos essas questões. Porque a reencarnação ela tinha em outras culturas a ideia da reencarnação. Ela não é uma ideia do espiritismo. Na região oriental já é muito colocada ela, né? Então, e nós provavelmente já reencarnamos lá. Dentro das nossas necessidades evolutivas, já reencarnamos lá. Então, a gente pode nessa encarnação até dizer que não sabemos. Porque a nossa cultura religiosa é outra. Mas com certeza já estamos em alguma coisa. Já alcançamos algo nesse sentido. Não é a primeira reencarnação que nós estamos passando. Não é a primeira existência. Mineral, vegetal, animal, minal, angelical. E no reino minal, já não estamos mais lá no início. Já evoluímos bastante. Né? Então, por isso que ele coloca: se um cego ao passar vos derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Aqueles primeiros homens, naqueles primeiros momentos lá, quando alcançamos o reino nominal, até podemos dizer que não sabemos. Onde a nossa evolução, a nossa inteligência não era desenvolvida ainda, nossos conceitos morais não eram desenvolvidos ainda, até podemos dizer, né, que não sabíamos. E fazer o mal. Mas no status a qual nós nos encontramos já, não. Com certeza já sabemos alguma coisa sim. Já sabemos onde está o bem e onde está o mal. Temos essa ideia. Essa evolução, essas existências nos permitiram isso. Adquirir esses conceitos, né? Tem uma questão aqui muito interessante. Na 685. Tem um homem o direito de repousar na velhice? Essa é uma questão da lei do trabalho, né? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Aí no item A, né? Mas que há de fazer o velho, que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. Aí aqui embaixo tem mais um pouquinho assim. Há um elemento desse item, né? Dessa questão. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. A palavra caráter vem do grego, né, que é uma marca profunda. É aquilo que acontece, outro princípio, né, dessa questão da reencarnação, né? Cada momento que você reencarna, você tem uma experiência na moral, nos vícios e nas virtudes, e você vai se aprofundando em decorrência dessas dificuldades que existem no plano espiritual, na matéria, né? Que ela não é permanente, ela é instável. Então sempre estamos passando por aflições. Então ela nos dá ela nos desenvolve essas marcas, né? Nós já temos isso em nós. Por isso que eu coloco. Não é a primeira existência, nós já aprendemos muito. Então, está em nós já, temos muita coisa evoluída em nós. Essa marca já tem muitas marcas em nós profundamente. Tem outras que ainda temos que desenvolver outras questões. Mas tem muitas... A questão do caráter moral já temos muito desenvolvido em nós, né? Dentro dessa questão da moralidade já temos muita coisa evoluída.
a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, essa experiência da reencarnação, são hábitos que a gente vai adquirindo. Com o tempo, a gente vai tendo em nós, né? E já começamos a fazer por conta. Não precisa mais alguém vir e nos mostrar o caminho, o que é certo e o que é errado. Esse é o processo evolutivo. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando esta arte for conhecida, que é a educação, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A matéria ela é instável, a pandemia ela faz parte, essas doenças fazem parte, a velhice faz parte da nossa encarnação, da nossa vida. A morte, o desencarne, né? O reencarne, tudo faz parte. Todo momento que nós realmente vivemos essas virtudes em nós, a caridade é a mais importante, seremos responsáveis, nos sentiremos responsáveis pelo próximo, nos sentiremos responsáveis por nós, viveremos como irmãos fraternalmente, não nos apoiaremos numa economia aonde prejudique, mas favoreça, uma política aonde, porque a política ela é algo que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós somos animais políticos, né? Os filósofos nos dizem isso. Mas é algo de troca, um favorece ao outro, um ajuda ao outro. Isso é uma questão política. Essa política que nós vivemos, ela é baseada no interesse. No Livro dos Espíritos está essa colocação, né? O que mais nos prejudica a evolução é o nosso interesse pessoal. Então a política a qual nós vivemos agora nesse mundo é a política do interesse pessoal. Não é uma política sem interesse. A nossa troca ela é importante. Essa questão de troca que nós vivemos ela é importante. Temos que aprender a sermos fraternos, apoiarmos o próximo, o nosso irmão, ajudá-lo sem interesse, ajudá-lo nas suas necessidades. No momento que nós começamos a colocar o interesse pessoal nessa troca, nessa política, ela se perde, ela muda o seu sentido e deixamos de estar em Deus, nos afastamos de Deus, nos afastamos das leis de Deus. É importante que ajudemos aquele que precisa, é necessário, fazemos parte dessa obra divina. A imperfeição do outro nos cabe também ajudar, calarmos na hora que somos insultados, né? Sofremos alguma violência, nos calar, mas calar não porque calar no sentido de ficar quieto, mas não revidar. A outra pessoa, dependendo do mal que tenha feito, ele tem que ir à justiça, procurarmos a justiça. Por isso que existem as leis do homem e as leis de Deus. As leis do homem ainda ela não está adequado às leis de Deus, não se compara, não está igual. Estamos evoluindo. Mas já dentro da questão jurídica, existem regras de punição, de cobrar aquele mal. Temos que ir atrás. Mas sem a ideia de vingança, que é um vício. Com a ideia de ajudar aquela criatura, aquele nosso irmão próximo, a perceber que está errado. A perceber que cometeu um crime. Tem muitas pessoas que causam crimes porque acham. Porque dentro de uma questão de criação, de cultura, acho que aquilo ali está certo. Não acho que está errado. Muitos crimes já foram cometidos em nome de Deus. Porque achavam a nossa incompreensão, a nossa ideia errada de Deus. Mas hoje em dia já temos outra ideia, né? Então o crime ele tem que ser realmente cobrado, mas sem a ideia da vingança. Tem uma ideia aqui que eu queria colocar do livro do Paulo Estevam, que o Paulo, no momento que ele descobre, né, que ele teve aquela questão da conversão, e ele chega lá nos amigos dele, que o rejeitam, e teve um que o aceitou e colocou o seguinte para Paulo, né, o Alexandre:
Pois tua enfermidade, repetia Alexandre, altaneiro, modificando o diapasão da intimidade, transtornou a vida de toda a tua família. Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, Jacques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para a Sicília. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra a tua pessoa, a tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com esmero, esperando da tua inteligência os maiores galardões de nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Teus amigos, cansados de suportar as ironias do povo, em Jerusalém vivem esquivos e humilhados, depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão deste quadro? Uma dor como esta não bastará para refazer-te o equilíbrio mental? Os problemas que lhe sucederam foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração que se perdia na iniquidade. Isso é Paulo falando agora, né? Amós nos concitou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos. Mas é preciso considerar que, antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Quer dizer que persistes nos teus erros? Perguntou Alexandre, quase hostil. Não me sinto enganado. Dada a incompreensão geral, comentou o ex-rabino dignamente, também me encontro em penosa situação. Mas o mestre não me faltará com seu auxílio. Lembro-me dele e experimento grande conforto. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico, que me ensina a proceder nesta hora. Desde a infância procurei cumprir rigorosamente meus deveres. Mas se é preciso lançar mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima deste mundo. Que exemplo dele, né? Paulo já podemos trazer um pouquinho mais para baixo, Paulo, né? Paulo já era menos que Jesus. Jesus é o modelo, né? Os Espíritos nos colocaram como Jesus como um modelo. Mas Paulo, menos, já podemos ter ele também. Nesse momento, né? Desse ensino, dessa lição. Senhor, Senhor. Ele, no momento que colocou-se no lado de Jesus, ele não ficou titubeando. Ele realmente cumpriu o que ele realmente passou e viveu e pregou o Evangelho. Até a família ele colocou abaixo da família, o status, a riqueza de Jesus. E que tenhamos isso em nossa mente, em nossa consciência, como espíritos eternos que somos. Nosso destino é Deus. Nosso destino é viver e estar nesse amor. É favorecer, é vivermos esses dois mandamentos que eu já coloquei antes, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o nosso destino, é viver isso. No momento não estamos ainda vivendo. Uns mais, outros menos, mas não, no geral, na humanidade em geral, não. Temos muito que aprender. Temos muito que filosofar. Mas tudo que é colocado aqui é apenas para reflexão nossa. Não é obrigado. Não é compulsório, né? O Espiritismo não tem essa questão de impor. Não é imposto. Temos que meditar sobre esses ensinos. Refletir. Eu botei bem pouca coisa aqui. Tem muito mais ensinos sobre essa questão, né? Como coloquei, está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, podemos ir lá e meditar. Absorver coisas mais. E eu, para encerrar, sempre como coloco aqui, sejamos favoráveis a esse momento, à sociedade. Se pudermos ficarmos em casa, fiquemos. Estejamos dentro do isolamento social, o trabalho, como coloquei, o dinheiro é necessário, a economia é necessária. Ela só não pode estar dentro desse desequilíbrio que está nesse momento, mas ela é necessária. Temos que aprender, dentro da questão da educação, a favorecer a nós e ao próximo. Então, que possamos, se tivermos que trabalhar, que todos nós temos, né? Prover aquele ao próximo e a nós, aqueles que estão em nossa casa, podemos. Então, se tivermos que sair, saiamos de casa, vamos trabalhar.
Mas se não precisarmos, fiquemos em casa. Evitemos aglomerações sem necessidades, festas, reuniões familiares. Terá um momento para nós fazermos isso. Visitemos os nossos pais, nossas mães, não podemos nos afastar deles, né? Com moderação, vai um filho, depois vai outro, não a todo momento, levando sempre estando com EPI, a máscara, a luva, trocando a luva sempre, não sempre ficando com ela, nos protegendo, mas não protegendo ao outro, né? Quando a gente usa a luva sem trocar, sem lavar, sem passar um álcool, estamos nos protegendo, mas não protegendo aos outros, porque tocamos em áreas contaminadas e estamos contaminando o resto. Então tenhamos isso conscientemente, né? Nos amemos, nos respeitemos. Não fiquemos só nesse Senhor, Senhor, mas realmente exerçamos o Evangelho segundo Jesus. Esse é o nosso dever, que possamos alcançá-lo. Eu agradeço mais uma vez e uma boa noite.